que aqui, para nós entrar nesse contexto, nós vamos ver que no capítulo 1 o Senhor começa a criar todas as coisas, porque a Bíblia vai nos dizer que a terra era vazia e sem forma. Então, para o homem vir ao mundo, primeiro Deus fez todas as coisas e depois Deus levantou o homem no capítulo 2 do pó da terra. E nós vamos entender a palavra do Senhor nessa noite, que quando Deus ele tem um chamado na minha e na tua vida, não importa onde você anda, não importa se você anda nos caminhos errôneos, mas quando Deus tem promessa na tua vida, Deus ele sempre tem um propósito para te fazer. E nós vamos entender nessa noite que no capítulo 1 Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer todas as coisas. E no capítulo 2, meus irmãos, nós vamos entender que Deus ele levanta o homem do pó e ele assopra nas suas narinas o fôlego de vida e diz ao homem: vive, porque eu estou te dando vida. E eu te digo nessa noite que Deus ele é o Deus que dá vida ao homem na terra. Deus ele é o Deus que levanta o homem na terra. Eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus quando ele fez Adão, Deus ele sabia, você precisa de uma auxiliadora, então eu vou fazer da sua costela uma auxiliadora para você. E então o Senhor faz Adão cair em um profundo sono, e nesse profundo sono nós vamos entender que Deus ele faz Eva, e nós vamos entrar no contexto aqui, meus irmãos, no versículo 4, que Deus quando ele tem promessa, Deus ele cumpre. E no capítulo 3 nós vamos ver, no capítulo 2 Deus formou o homem e a mulher, e no capítulo 3 Deus ele deu uma ordem para Adão e para Eva: de todas essas árvores vocês podem comer, agora dessa árvore do bem e do mal você não pode comer, não mexa nessa árvore. Só que muitas das vezes nós somos rebeldes. Por quê? Porque quando o Senhor dá uma ordem para mim e para você, muitas das vezes nós deixamos de obedecer a voz dele. Muitas das vezes nós preferimos ouvir A e B e deixamos a voz do Senhor de lado. Eu te digo nessa noite, é necessário você ser obediente a Deus, é necessário você atentar os seus ouvidos para a voz de Deus, porque nós vamos ver no capítulo 3 que Adão ele deu ouvido para a sua esposa, e a esposa dele deu ouvido à voz do opressor, deu ouvido à voz do diabo, porque nós vamos entender que o diabo ele vem nessa terra para matar, para destruir e para desfazer as famílias. E ele não queria ver, aleluias, a intimidade de Adão com Deus. Ele não queria ver, aleluias, a intimidade, o prazer de Adão estar ali adorando o Senhor no jardim do Éden. E então a serpente, por ser sagaz, ela começa a soprar no ouvido de Eva, dizendo: essa árvore é boa, ela é desejável, ela não te faz nenhum mal. Essa é a voz do diabo que muitas das vezes tem soprado aos nossos ouvidos e tem falado: não tem nada a ver, pode ir que está tudo bem, é mentira, pode ir que está tudo bem, mas isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque nós temos que entender, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria, discernimento, para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E no capítulo 3 ela ouve a voz do diabo e deixa a voz de Deus de lado. Muitas das vezes acontece no meio da igreja, quando Deus diz algo para mim e para você, muitas das vezes damos ouvido à voz do diabo. E Deus tem dito para mim e para você: é necessário você descer na minha presença, é necessário você se humilhar na minha presença, porque enquanto você está na minha presença, eu estou te guardando, eu estou te dando discernimento, eu estou te dando sabedoria para você lidar com o inimigo, para você lidar com o pecado. E no capítulo 3 ela ouve a voz do diabo. E quando ela ouve a voz do diabo, ela
mexa nessa planta, não mexa nessa árvore, não mexa nesse fruto. E muitas das vezes somos nós. Queremos mexer naquilo que Deus tem falado, não mexa. Queremos ir aonde Deus falou, não vai, porque é caminho errôneo. Não vai, porque você pode perder a sua salvação. E aqui começa a queda do homem. O homem cai, mas a mulher, porque desobedeceram a voz de Deus. E nós vamos entender no capítulo 4 que eles dois tiveram relações. E aí nasceu Caim. Caim foi o filho primogênito de Adão e Eva. E nós vamos entender na palavra do Senhor, meus irmãos, que Caim era lavrador. Caim, ele foi lavrador, era ele que cuidava, aleluias, das coisas do Senhor, ali das plantas, para trazer o melhor fruto ao Senhor. Só que nós vamos entender na palavra do Senhor que Eva, quando ela dá luz a Caim, ela diz: com a ajuda do Senhor eu adquiri esse varão. E nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, que Caim, ele foi lavrador. E por Caim ser lavrador, ele tinha que trazer um fruto bom ao Senhor. Nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, essas frutas que estão aqui, representando o culto de primícias. Essas aqui, as frutas que aquele povo do tempo passado tinha que oferecer ao Senhor. Eles tinham que trazer o melhor do campo para o Senhor, o melhor das suas frutas, dos seus frutos, à casa do Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, não é que o Senhor precisa das frutas, não é que o Senhor precisa, aleluias, de fruta nenhuma, de nada disso, mas o Senhor queria obediência, o Senhor queria compromisso, queria intimidade do homem com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que passou um tempo em que Adão e Eva, eles tiveram outro filho. E quando eles tiveram esse outro filho, chamaram Abel. Nós vamos entender, meus irmãos, aqui nessa noite. O nome Caim significa lança, obter e possessão. Abel significa vaidade ou sopro. E eu estava meditando em casa, e eu estava vendo numa Bíblia de estudo em que estava escrito em que quando Eva teve o seu segundo filho, talvez ela estava perdendo a fé, porque ela queria que o seu filho primogênito fosse aquele jovem obediente ao Senhor. E é por isso que ela coloca o nome do seu segundo filho de Abel. E nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, neste culto de primícias, que aquele culto, meus irmãos, que aquele povo oferecia ao Senhor, era para trazer o melhor do seu rebanho, o melhor do fruto. E nós vamos entender que era do seu trabalho. Ou seja, se eu trabalho, aleluias, com ovelhas, eu tenho que trazer um cordeiro ao Senhor. Mas eu tenho que trazer o melhor cordeiro ao Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender que Abel, ele foi pastor de ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando passou um tempo, Caim, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Quando nós falamos em oferta ao Senhor, nós temos que observar uma coisa, é que é o melhor que nós temos que trazer ao Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que tinha uma viúva que ela não tinha nada, ela tinha apenas uma moedinha e ela depositou tudo à casa do Senhor. Muitas das vezes nós, quando vamos ofertar, queremos ofertar para se aparecer, queremos ofertar por ofertar. Eu vou ofertar mesmo só porque tem que ofertar. Mas não é dessa maneira que nós temos que olhar. Nós temos que olhar, meus irmãos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Malaquias, quando ele está despertando o povo para trazer as suas ofertas, a casa do Senhor é para mantimento, a casa do Senhor é para mantimento na obra do Senhor. E nós vamos entender nessa noite, meus irmãos,
Senhor. Só que essa oferta que ele trouxe não agradou ao Senhor, porque talvez as frutas que eles tinham trago já não eram as primeiras frutas. Ou seja, nós vamos entender na palavra do Senhor, ele tinha que trazer o melhor para o Senhor, ele tinha que vir com